Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é mais uma transmissão da mensagem do Senhor pela Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. O meu nome é Nilson e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos 11, 12 e 13. Permaneça com a sua Bíblia aberta, coloque a sua Bíblia do seu lado. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós nos preparamos para a leitura do texto da Palavra de Deus. Amém? Assim disse o apóstolo Paulo em sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, os versículos de 11, 12 e 13. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. A proposta da nossa mensagem hoje é que nós possamos compreender e entender a soberana providência de Deus. Para a gente compreender um pouco melhor o contexto da época onde viviam os filipenses, onde Paulo estava, nós precisamos voltar um pouquinho e entender esse contexto. Filipos era uma cidade importante, ela pertencia ao Império Romano, uma cidade próspera, na região da Macedônia. O porquê do nome Filipos? Filipos foi fundado em homenagem ao rei Filipe II, da Macedônia, pai de Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Em sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo plantou uma igreja nesta cidade, que passou a reunir-se na casa de Lídia, empresária no ramo de tecidos da cidade de Tiatira, que veio morar em Filipos e tornou-se uma recém-convertida ao cristianismo. Certo tempo depois, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja, provavelmente nos anos 57 a 60 depois de Cristo, quando está preso em Roma. Ele escreve esta carta com um objetivo, com um propósito, e o primeiro deles é escrever aos filipenses para que eles sejam agradecidos, ou seja, Paulo está agradecendo aos filipenses pelas ofertas recebidas. Segundo, para dar relato das circunstâncias que o cercavam. Ele estava preso por anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro, para recomendar à igreja os irmãos Timóteo e Epafrodito, a fim de pastorear a igreja em Filipos. O quarto, para encorajar os filipenses, a igreja em Filipos, a se manterem firmes no Evangelho diante da perseguição, pois nessa época o cristianismo ainda não era considerado uma religião, era uma seita. E os romanos perseguiam esses irmãos, os cristãos da época. A religião oficial na época era o judaísmo. Então o judaísmo, ele pregava uma religião baseada em legalismos, ou seja, cumprimento de leis, cumprimento de rituais. E justamente nesse contexto, o apóstolo Paulo plantou uma igreja em Filipos, uma colônia romana, onde a maioria dos moradores eram romanos. Paulo anunciou a graça de Deus como responsável pela salvação das pessoas que creem na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. E essa graça justifica diante de Deus os que creem em Cristo, proporcionando assim aos mesmos remissão de pecados, ou seja, perdão de pecados, proporcionando aos mesmos redenção, ou seja, libertação, através de Jesus Cristo. E diante disso, o apóstolo Paulo pede à igreja que eles se alegrassem nisso, pois o evangelho ele estava sendo pregado e o evangelho estava prosperando, ou seja, havia progresso, as pessoas estavam sendo alcançadas e estavam sendo convertidas ao evangelho. A alegria de Paulo era contagiante. Tanto é que na carta aos Filipenses, em apenas 4 capítulos, a palavra alegria é mencionada 16 vezes, em suas mais variadas formas, mesmo o apóstolo Paulo estando preso. Nada podia conter o entusiasmo do apóstolo Paulo, em função da experiência que o mesmo teve, as revelações do Senhor em sua vida, principalmente na sua conversão.
Tamanho era o entusiasmo, a motivação de Paulo, que o mesmo chegou a afirmar: para mim o viver é lucro. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso está em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Diante disso, eu gostaria de apresentar a vocês hoje que, primeiro, nós podemos confiar na soberana providência de Deus. Nós podemos confiar na soberana providência de Deus. Esse é o primeiro ponto, a primeira divisão. No versículo 10, o apóstolo Paulo está informando que se alegra grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Ele está falando aos filipenses. Paulo se alegra no Senhor, pois foi Deus quem colocou no coração de vocês, ou seja, dos filipenses, o desejo em ajudá-lo. Haja visto o Senhor saber das necessidades de Paulo. Então Paulo diz assim: vocês me enviaram novamente uma oferta. E ele fica muito contente. Quem foi entregar essa oferta ao Paulo que estava preso foi justamente Epafrodito. Então a providência de Deus não desampara os seus filhos. Deus não permite que estes passem necessidades. Deus é Senhor da situação. O salmista Davi escreveu no Salmo 37, versículo 25, uma afirmação. Experiência de vida. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Devemos nós, portanto, confiar na providência de Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo ouve, que tudo sente. Deus tem o controle absoluto de todas as situações que acontecem nas nossas vidas. Todas as situações pelas quais temos passado, Deus tem sempre um propósito em todas as coisas que Ele faz e permite. Deus está trabalhando em nós para nos tornar pessoas melhores. Deus deseja sempre o melhor para cada um de nós. Esta é a providência de Deus em ação. Você se lembra da história de José e seus irmãos? Lá em Gênesis, nos capítulos de 37 a 50, essa história ilustra muito bem o significado da providência de Deus. Eu vou tentar resumir aqui. José era o caçula. Seus irmãos o invejavam porque o seu pai Jacó o amava muito. José era o responsável por levar as informações sobre tudo o que acontecia, principalmente em relação ao desenvolvimento do trabalho que os seus irmãos executavam. Certo dia, os seus irmãos resolveram vender José para uma caravana de mercadores. Essa caravana tinha destino o Egito. José tinha apenas 17 anos nessa época. José tinha lá os seus defeitos também. José era X9, ou seja, ele vivia entregando seus irmãos para o seu pai. E ainda vai me contar sonhos para os seus irmãos, onde ele se coloca como líder sobre eles. Isso foi a gota d'água, o que motivou os seus irmãos a vendê-lo. Em seguida, seus irmãos mentiram para o seu pai, dizendo que um feroz animal havia matado a José e restou apenas uma túnica ensanguentada. Fizeram lá um cenário. No Egito, José estava preso devido a ter sido acusado de assediar a esposa do Potifar, onde ele trabalhava como escravo. E o faraó tem um sonho nesse tempo, ninguém consegue decifrar, e então a soberania de Deus permite a José decifrar esse sonho, e em seguida acontece justamente como José havia dito, né, para o faraó. Aí o que acontece? José é promovido a governador do Egito, elevado a uma posição de segundo no poder sobre o Egito. Já havia se passado aqui 20 anos de separação entre José e sua família, quando eles se reencontram devido à fome que houve na época e que atingiu a região de Canaã, onde morava Jacó e seus filhos, e estes foram até o Egito para buscar alimentos. Ou seja, foram 7 anos difíceis. Nesse tempo, os irmãos de José descem ao Egito para comprar esses alimentos. E para resumir a história aqui, as palavras de José revelam a soberania de Deus sobre a situação. Quando ele diz lá em Gênesis, capítulo 45, versículo 5, para a conservação da vida, Deus me enviou à frente de vocês. Isso é muito forte, essas palavras aqui.
né, são tremendas, dignas de análise, dignas de reflexão. E no capítulo 50, no versículo 20, o José ainda disse: o mal que vocês me fizeram, Deus o tornou em bem. E é justamente sobre essa providência de Deus que governa e predomina sobre as situações de nossas vidas, que o apóstolo Paulo experimentou na sua vida e ministério. Ele então assim afirma: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados ou dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós, diante disso, precisamos crer na soberania de Deus e descansar, pois Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Crer na soberania de Deus é fundamental para que possamos perseverar, para que possamos resistir, pois somente assim poderemos afirmar: tudo posso naquele que me fortalece. E o apóstolo Paulo expressa aqui o poder de Cristo dentro dele, na pessoa do Espírito Santo, o qual lhe proporcionava contentamento espiritual, mesmo preso. Veja bem, isso me faz pensar, pois a Bíblia nos mostra isso. Não é o local onde nós estamos, mas sim a postura que precisamos ter. Adão ele errou mesmo estando no paraíso. Jesus, mesmo estando no deserto, se manteve firme, resistiu. Entende? Não é o local, não é o lugar, mas sim a postura. Portanto, em tempos difíceis, em situação de escassez, devemos observar o exemplo bíblico e procurar nos adaptar, mudando alguns hábitos os quais são necessários. A título de exemplo, neste momento, pode ser que estejamos precisando reorganizar a nossa agenda, nosso orçamento. Pense nisso. Então, além de poder confiar na soberana providência de Deus, nós também podemos confiar no poder de Deus que atua em nós. Versículos 11 e 12. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Duas palavras muito importantes para a nossa reflexão nesses versículos: aprendi e contente. Paulo informa a igreja, aos filipenses, que ele aprendeu, ele habituou-se. Paulo informa a igreja, aos filipenses, que ele aprendeu, habituou-se a viver contente. Ou seja, ele adaptou-se. E habituou-se, adaptou-se às várias situações às quais ele já teria passado. Aprendi o segredo do contentamento, tanto nas necessidades quanto na fartura. Tanto em dias difíceis, dias de escassez, dias em que faltam as coisas, tanto quanto em dias de abundância. Dias em que somos supridos, pois nos sobram coisas ou recursos. A grande lição para cada um de nós, e acredito que isso seja o grande diferencial para cada um de nós, atravessarmos momentos difíceis como este, é justamente a alegria que precisamos sempre ter. A alegria é uma postura que faz com que nós venhamos a ver a situação em uma ótica de otimismo, ver além das circunstâncias. Precisamos ser otimistas sem exageros, com equilíbrio. Se assim não for, nós vamos influenciar negativamente os outros, à nossa volta, e a situação pode ficar ainda pior, pois pode ser que venhamos a desenvolver um perfil murmurador. Sendo assim, o que nós precisamos fazer nesses dias difíceis é nos adaptarmos à situação. Entenda, isso não é conformismo,
mas sim saber lidar com situações difíceis. Me lembrei aqui de algumas situações difíceis que já passamos em nossas vidas, momentos de crises na economia. E quando nos perguntavam sobre o que estávamos fazendo para atravessar a crise, sempre dizíamos às pessoas que nós precisávamos tirar o S da crise, ou seja, crie, né? Essa é a ideia, pois nós precisamos nos adaptar e criando situações, ou seja, válvulas de escape para que possamos atravessar momentos difíceis, sempre confiando em Deus e pedindo sabedoria a Deus, pedindo sabedoria a Ele para que nós possamos atravessar essas tempestades que fazem parte da nossa vida. Tem uma promessa de Deus para as nossas vidas. O profeta Isaías profetizando ao povo uma palavra de encorajamento 700 anos antes de Cristo. E ele assim diz, palavra de Deus, pelo profeta Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías capítulo 64, versículo 4. Eu gosto muito dessa palavra. Sabe qual que é o apontamento dessa palavra para o Novo Testamento? O Paulo, ele assim escreveu em 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 9. E assim ele começa dizendo, como está escrito. Ele diz assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de tranquilizar você hoje, nesse dia, e convidá-lo ao exercício da fé. Mas a fé correta, a fé salvadora, a fé no Senhor, independente do que você esteja passando neste momento, apenas creia. Deus, ele aciona o mundo em favor daqueles que nele esperam. Eu assino essa frase, porque é uma verdade na minha vida, é uma verdade nas nossas vidas. Amém por isso? A expressão que o apóstolo Paulo usa, aprendi a viver contente, revela a experiência adquirida pelo fato dele estar em Cristo, aprendendo de Cristo, sendo conformado à sua vontade. Isso revela maturidade espiritual. E é justamente o que nós precisamos. Então nós podemos afirmar, tudo posso naquele que me fortalece, sendo sabedores e conhecedores e termos experiência nessa área. Isso é maturidade espiritual. Vamos ressignificar isso porque isso é muito importante. Dessa expressão, precisamos estar convictos de que o poder de Cristo em nós, na pessoa do Espírito Santo, é que nos encoraja, é que nos capacita, nos fortalece. Ao segredo mencionado pelo apóstolo Paulo quando diz no versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Portanto, quando afirmamos tudo posso naquele que me fortalece, estamos dizendo que o poder de Cristo, na pessoa do Espírito Santo, é que nos habilita, nos capacita, nos fortalece, nos encoraja a passarmos por situações difíceis. Nós não temos o poder, nós não podemos confiar em nossa força ou até mesmo na nossa fidelidade, mas sim somos convidados, devemos confiar naquele que é fiel. Precisamos tão somente olhar fixamente para aquele que é fiel, Jesus Cristo. Lembra-se de Hebreus capítulo 12, versículo 2? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Conclusão. Eu gostaria de concluir com você aqui. A nossa vida, ela não é uma série de acidentes, mas sim uma sucessão de compromissos marcados, ou seja, uma agenda de Deus para o seu povo. Por isso Deus, ele nos afirma, eu o instruirei, eu o ensinarei o caminho que você deve seguir, eu o aconselharei, eu cuidarei de você.
Salmo 32, versículo 8. Assim como o galho é fortalecido pela árvore, quando o cristão permanece em comunhão com Cristo, o poder de Deus nos fortalece. O poder de Deus o fortalece. Por isso Jesus afirmou em João capítulo 15, versículo 5: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E eu encerro dizendo: descansa, acalme-se. O Senhor nosso Deus proverá. A soberana providência de Deus é uma fonte maravilhosa de contentamento. Deus os abençoe. Eu gostaria de orar com você neste momento. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, fechasse seus olhos. Ore pelo seu fortalecimento. Peça a Deus que o encoraje, que dê forças a você. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nos ajude a confiar mais na sua soberana vontade e providência em nossas vidas. Deus, nós não queremos mais acreditar em acasos, em sorte ou em azar. Pelo contrário, Senhor, nos ajude a confiar na sua providência em nossas vidas. Nos ajude a confiar no seu poder que atua em nós, na pessoa do Espírito Santo. Nos ensine, Senhor, nos instrua, Senhor, nos dê a direção, Senhor. Nos proporcione discernimento, Senhor. Carecemos do seu conselho, carecemos do seu cuidado, da sua proteção. Concede sabedoria, Senhor, para que nós venhamos a fazer as melhores escolhas, tomar as melhores decisões, as decisões mais acertadas, errar o menos possível. Capacita-nos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos. Oramos, ó Deus, pelo nosso fortalecimento. Oramos, ó Deus, pela nossa família, pela extensão da nossa família, pelos que estão enfermos, ó Deus, pelos que estão passando por necessidades. Oramos, ó Deus, para que a sua igreja na face da terra aprenda a estender a mão ao necessitado, pois foi isso que o Senhor nos ensinou a fazer, Deus. Ser bênção na vida de outras pessoas, já que temos sido tão abençoados. Ah, Deus, pedimos a sua bênção, Pai, sobre o nosso trabalho, pela nossa semana que se inicia, repleta de desafios, ó Deus, repleta de novas adaptações que precisamos fazer. Nos ajuda, ó Pai. Nós precisamos nos adaptar. Condiciona o nosso coração, ó Deus, ao contentamento, pelo que já temos, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor já tem feito por nós. Mas principalmente também, ó Deus, pelo que o Senhor o é para cada um de nós. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Recebam a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Que vocês tenham uma boa semana. Deus os abençoe e se cuidem. Amém?